Fala galera, fala torcedores, beleza? Nação flamenguista muito feliz, rindo de orelha a orelha. Já a nação vascaína muito triste, cabisbaixa e preocupada com o futuro do Vasco, né? Ontem no Maracanã, o Flamengo fez 6-1 no Vasco, sem dó nem piedade, e aplicou simplesmente a maior goleada da história do clássico, uma vitória do Flamengo sobre o Vasco. Pessoal, ontem eu não consegui gravar nenhum videozinho sobre o clássico, mas estou trazendo aqui hoje um recorte do Seleção Sport TV, onde a galera vai falar sobre esse jogo. Paulo Nunes, Rizek, Renata, a galera aí. Vamos para o corte. Como sempre, né? Crédito do vídeo, Grupo Globo, canal Sport TV e claro que o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Galera, vamos pro corte. Vocês aqui que me surpreendeu a derrota, porque assim, nos primeiros 20 minutos, eu falei, temos um jogo. Temos um jogo bem interessante aqui. O Vasco estava se defendendo bem. Inclusive, até os primeiros 20 minutos, as melhores chances do jogo tinham sido do Vasco. Eu falei, nossa, vai ser um clássico equilibrado. E era super, acho que era uma casca de banana pro técnico, pro Álvaro assumir, né, estrear num jogo desse tamanho. E de repente, assim, realmente é difícil até explicar, porque mesmo com um a menos, né, acho que a postura poderia ter sido mais segurar e evitar o caos, mas o Flamengo também se empolgou, e eu acho que esse é um ponto positivo do Flamengo, de assim, não ter desistido do jogo em nenhum momento. Um outro exemplo, o São Paulo ficou com um a mais do que o Cruzeiro, né, no primeiro tempo, e não aplicou uma goleada, né, faltou o ímpeto do São Paulo e teve uma melhora defensiva do Cruzeiro. Acho que no caso de Flamengo e Vasco, muitas falhas do Vasco, e um Flamengo que estava com sede, que falou assim, já que eu tô aqui com o meu rival à disposição, eu vou aproveitar. E acho que foi um jogo que realmente vai doer na memória dos vascaínos e que os flamenguistas vão levar para sempre aí numa eterna zoeira. Verdade, o Flamengo teve isso ontem, ele foi até o fim, cara. Ele falou, já que o meu rival tá dizendo, vem aqui e me goleia, eu vou aproveitar e vou massacrar, né? Carlos Eduardo Lino, boa tarde, bem-vindo à Seleção. Boa tarde, Rizek, Renata, Paulinho. É difícil de a gente se posicionar depois de um desastre desse tamanho, ou depois de uma conquista desse tamanho, né? Porque a gente fica entre a euforia de um torcedor e o desespero do outro. E entre uma coisa e outra tem várias a ponderar. A combinação em efeito dominó do desastre do Vasco é visível, né? Ela vem da troca de treinador, você pode puxar para a troca de direção, você pode puxar um pouco mais ainda na transição de SAF, você pode ver os investimentos mal feitos, e aí você vê a queda de dominó por dominó no Vasco, assim, e tudo tem como consequência, inclusive, a chegada de um treinador que não conhece o grupo, que não sabe que o Paia não joga pelo lado, que você puxar jogadores demais pelo lado e abandonar o meio contra o Flamengo é um desastre. O time do Flamengo ocupa meio campo, tem facilidade para isso, que não adianta no futebol você ter uma bala de prata só, o Vasco tinha, fez no começo, gastou, e a partir dali não teve capacidade, porque o seu treinador não conhece, cara, ele não sabe o que é o Flamengo taticamente, ele não sabe os desafios que o time dele não é capaz de enfrentar, e aquilo ali foi caindo, um atrás do outro, né? Isso somado à ambição também do Flamengo que teve no segundo tempo, foi um desastre, foi o fato do futebol brasileiro no fim de semana, somado ao fato do futebol mundial no fim de semana, que foi a vitória do Real Madrid, que para completar a alegria do rubro-negro ainda teve Vinícius Júnior. Então foi um pacote rubro-negro perfeito para o fim de semana. Foi um fim de semana rubro-negro, sem nenhuma dúvida. Embora o Vinícius Júnior hoje seja ídolo de todos, ele é um jogador, ele é o jogador brasileiro hoje, né? Sim. Mas eu fiquei pensando muito também no estreante do dia, seu Álvaro Pacheco, assim, tentando me colocar assim nas emoções vividas pelo português. Imagina, Paulo, ele é contratado pela 777. Aí se desliga do clube. Quando ele chega no Brasil, a 777, por causa de uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro, está afastada, ainda que as pessoas que estavam no cargo ainda tenham sido mantidas pelo Pedrinho, presidente do Vasco. Mas a empresa que o contratou está afastada e não se sabe se volta. Não se sabe se volta. E aí, assim, ele vem, talvez, alguma conversa, inclusive, de reforço no meio da janela. E hoje, se o Vasco tiver que contratar, quem é que vai fazer investimento? Com a 777, nesse momento, alijada, com o investidor alijado. E o Vasco tentando dar um rumo. E a 777 numa situação de
falência pelo mundo. Né? Acabou de perder o Everton na Inglaterra, com muito descrédito do futuro dessa empresa, inclusive. Então, o que acontece com o Vasco vai além do campo, vai além do campo. E o campo pode ter sido apenas um reflexo de um momento de muitas incertezas nesse momento, de muitas incertezas vivida pelo clube. Tudo bom, Paulo Nunes? Bem-vindo ao Seleção. Tranquilo, boa tarde, André. E tem um cenário assim, mas é que eu acho que é grave mesmo a situação do Vasco, sabe? Renata, Vivendo o seu dia a dia com essa incerteza de como será o amanhã, não deve ser fácil. A turbulência, né, que está tendo o Vasco, ela vem antes, né, do Álvaro. O Álvaro está aqui 9 dias. E assim, na minha modesta opinião, eu não sei se ele tem alguém lá que estava junto com o Ramon. Não tem? Ficaram algumas pessoas que trabalhavam com o Ramon Dias anteriormente. Isso na estrutura do clube. Na estrutura, mas na base da comissão técnica, não. Eu acho que isso fez muita falta, porque você entrou num ponto que para mim é primordial. O Vasco tinha sérios problemas com o Ramon Dias no setor do meio campo. Sérios. Eu trabalhei alguns jogos do Vasco e o Vasco era muito vulnerável. Eram 2 jogadores, como foi Sforza e como foi Galdames, para percorrer muito espaço de campo. E aí, como o Lins falou, você pega um Flamengo que no meio campo tem os melhores jogadores, o Flamengo destruiu. O começo do Vasco, né? O Lino falou da bala de prata. Perfeito, porque era o Vasco, a única opção que o Vasco tinha para atacar o Flamengo era numa jogada com o Verratti, numa bola que o Payet poderia encontrar, mas é muito pouco para o time do Vasco. E aí, pro outro lado, você pega um Flamengo no dia dos caras, cara. É aquele dia que os caras acordam e falam assim, hoje é o dia. E aí, quando esses caras estão bem, é difícil. Eu já falei isso aqui. O Flamengo, quando ele encontra um jogo coletivo, ele encontra a qualidade técnica desses jogadores individualmente, o meio campo, junto com o Pedro. O Pedro está jogando uma barbaridade. O Cebolinha, o que ele está atuando. Então, assim, é muito difícil você conseguir marcar um time quando ele encaixa. E aí, quando você tem do lado o Vasco, que não consegue marcar, que não tem intensidade, né, que aí, quando toma o segundo gol, te desmorona, aí acabou. Acabou a força. Você olhava para o time do Vasco, não tinha força. O Flamengo, se ele força mais um pouquinho, ele faz mais de 6, André. E sabe que é uma coisa interessante? Porque o cenário muda no jogo, assim, o começo estava equilibrado, e até gostei, assim, das movimentações do Ryan também, que davam um pouco mais de velocidade quando o Vasco roubava a bola. E o Flamengo, ele estava um pouquinho mais lento para começar o jogo, né? Eu lembro de um escanteio no começo que foi batido... Arrascaeta. Foi batido no pé do Payet. Então, assim, foi uma coisa assim, o que você está fazendo, né? Aquela coisa de desconexão do jogo, porque foi um escanteio curto, né? Foi um escanteio curto no pé do Payet, que é o adversário. Só que depois parece que o Flamengo começou a ganhar gosto pelo jogo, porque o Vasco foi cedendo espaços. E aí, assim, a partir do primeiro gol, eu diria até, nem a do segundo, do primeiro gol, acabou, o Vasco acabou. Simplesmente parou de jogar, parou de jogar. Tanto é que os próprios gols em escanteios, assim, são de muita falta de atenção defensiva, muita falta de atenção. 2 bolas aéreas que é absurdo. O gol do Davi Luiz, ele bate de esquerda dentro da pequena área. Dentro da pequena área. Isso não existe. E o gol, primeiro, que o gol do Pedro, com 3 né? zagueiros, que o Cebolinha vai e passa, assim, dribla 2 e tô tranquilo aqui para colocar a bola pro Pedro, assim. É uma morosidade até da defesa do Vasco. E o Paulo mencionou o meio-campo, acho que o meio-campo do Vasco sofreu com algumas lesões, né? Paulinho lesionou. O Jair, os dois jogadores que, na minha opinião, são titulares do Vasco. A estrutura mais forte de marcação acabou se lesionando e isso tem sido uma dificuldade, concordo com você, há muito tempo, desde o Ramon e também... por característica, não é nem questão de jogar com 2, mas é a característica dos dois. Dos dois, exato. Os dois não têm característica de pegada, de firme, de intensidade, são jogadores que gostam de jogar, de ter a bola. E o Vasco não tem a bola quando você joga dessa maneira. Cara, assim, é uma facilidade, né, cara? A impressão que a gente tem é que o Flamengo fez quantos gols ele quis. Sim. Se ele quisesse, vou fazer 8, ele teria feito 8. Preciso fazer 9, ele teria feito os 9. Parecia profissional contra infantil. Quando você treina, quando você leva o infantil para fazer um treino profissional, para os meninos, porque chamou muita atenção, assim, e os jogadores que foram entrando também, depois teve as mudanças, aí entra a diferença, né, de elenco, de jogadores,
O Flamengo vai trocando e aí você vai aumentando mais o ritmo, vai aumentando mais a vontade de vencer. Então isso também é olha esse gol. Esse gol, a bola foi muito bem trabalhada, muito bem construída. É um time bem treinado, com sequência, com evolução, fora o talento dos jogadores. Tempo, né, Lino? Contra um time mal treinado, mas mal treinado no sentido de mal ter sido treinado, né? Porque o Pacheco mal teve tempo para treinar. Na coletiva ele fala que os jogadores, num dado momento, começaram a executar os movimentos anteriores, os velhos processos. Olha o massacre, cara. Não, foi um absurdo. Olha o massacre, gente. Essas duas finalizações foram do primeiro tempo, as dos primeiros 20 minutos, essas duas finalizações. Olha, eu acho que nem o 7-1 Brasil e Alemanha teve números assim, cara. Esse número não está aí, mas o aproveitamento está naquela quantidade de passes ali. De passes do Flamengo, estava em torno de 92%. O Flamengo praticamente não errava passe. Não é só porque o time é bom. Não é só porque o time do Flamengo é bom. É porque não havia pressão nas trocas de passe. O Vasco não conseguia chegar. 30 finalizações, cara. A Alemanha teve 10 em 2014. Nem Brasil e Alemanha foi um massacre como esse. Aliás, eu queria fazer um gancho. Mas eu achei 7 gols. Meu Deus. Incrível, né? O Brasil finalizou mais que a Alemanha. Preciso rever esse jogo. Melhor não. Mas olha só, quando você tem um placar desse tamanho, nunca é um fator só que explica, né? Até fazendo um gancho já com o 7-1. Não é só porque o Filipão escolheu escalar o Bernard e não colocar um terceiro volante. Nunca é uma coisa só que explica. Não. Então, a gente falou um pouco da tática. Tem uma outra questão também, que no primeiro jogo dele, ele optou por um esquema com 3 zagueiros, que o Ramon utilizou algumas vezes e não deu certo no Vasco. Muito, ele já usou várias vezes e não deu certo. Várias vezes, e ele tentou ontem e foi de novo um desastre, assim, já tinha sido algo testado e reprovado no Vasco. Agora, o cidadão acabou de chegar, ele está fazendo os testes dele, ele quer ver como funciona com ele. Então, tem a parte tática, tem o abismo que há entre os dois elencos, né? É gigante a diferença entre os dois elencos, não se discute. E eu acho que a gente não pode deixar de fora o momento vivido pelo Vasco. Porque se no 7-1 de 14 influenciou muito aquele luto da seleção pelo Neymar estava fora da Copa e o Brasil ficou dias, força Neymar, mais enlutado pelo Neymar do que se preparando para o jogo, e era um jogo duríssimo. Agora tem um momento vivido pelo Vasco. Insisto, eu acho que esse momento não pode ser desprezado. Pega o Álvaro Pacheco, é contratado pela 777. Vem para o Brasil, quando chega aqui, a 777 já não manda mais, está fora, graças a uma liminar. Há uma grande incerteza sobre como é que será feito o dia a dia do Vasco, quem vai pagar, quem vai decidir. Vai ter dinheiro para trazer gente na janela? Eu sei que com o Felipe Coutinho a situação já está praticamente resolvida. Mas digamos que tenham acertado algum tipo de reforço com ele. Quem agora vai pagar por isso? Qual será o futuro dessa relação Vasco e 777 que hoje está decidida na justiça, com a 777 afastada? Em setembro ela tem que fazer um aporte de mais 300 milhões. Então o Vasco vive um momento de muita incerteza. Se no ano passado você já começou mal, o Vasco estava até pior no ano passado do que nesse, quando você compara as duas classificações. Se no ano passado, esse ano o Vasco está em 13º, ele não está ainda no Z4 como estava no ano passado, se a gente puder colocar no ar. Mas tem muita gente, mas tem muito time com um jogo a menos. Né? Sim, mas se no ano passado você tinha uma perspectiva de, quando chegar o meio do ano na janela, a gente vai se reforçar, e o Vasco trouxe 6 titulares no meio do ano. Nesse ano, você não tem essa perspectiva, cara, de uma melhora, de como vai ser, porque você está vivendo um momento de muita incerteza, cara, que é a sua relação com a 777. Né? Que está perdendo, acabou de perder o Everton na Inglaterra. Não se sabe o que vai acontecer nem com a empresa e nem com a relação do Vasco com a empresa. É muito delicado muito do Vasco. Muito Mas delicado. Você falou uma situação aí que eu tinha já perguntado, né, para alguns amigos lá no camarim em relação ao pagamento que a 777 tem que fazer o Vasco. E se ela fazer esse aporte que é agora em setembro? Ela faz o aporte e ela continua fora do Vasco? Como é que ela vai apostar uma coisa? Se ela é por contrato, ela tem a obrigação de fazer esse aporte de mais 300 milhões agora, em setembro. Mesmo estando fora? Claro, mesmo estando fora. Né? Se ela atrasar um dia esse pagamento, um dia que seja, está previsto em contrato que o Vasco paga uma multa simbólica, que é de R$1.000, ela perde tudo que ela já pagou pelo Vasco, os 31% que ela já pagou, e sai. É o que aconteceu no caso Everton, né? Exato, muito similar ao que aconteceu no caso Everton. Então, ela tem essa obrigatoriedade de pagar.
Então, quem, por exemplo, entendia que o Pedrinho não deveria ainda entrar na justiça tal, apostava que em setembro ela não conseguiria pagar, o Vasco paga R$1.000, mas ela ficaria honrando mensalmente com folha salarial até setembro. O Pedrinho decidiu se adiantar um pouco a isso e já se proteger diante do que parece ser uma falência mundial da 777, decidiu entrar na justiça. A decisão da justiça afasta a 777 do comando, mas o Pedrinho optou por não tirar os profissionais que lá estavam, o CEO, o diretor de futebol, contratado pela 777. O Pedrinho optou por manter a estrutura até como um símbolo do discurso dele de que ele não quer acabar com a SAF. Porque não ele é uma quer medida uma nova definitiva. parceria, né? Sim. E isso está sustentado em liminar, que foi mantido em segunda instância no Rio de Janeiro e vai ser apreciado agora por uma instância superior. Paralelo a isso, estão as obrigações contratuais da 777, que ela tem que fazer, cara. Se ela não fizer em setembro, ela perde o que ela já pagou. Muita gente aposta que ela não fará esse pagamento em setembro e aí automaticamente ela perde o comando do Vasco. Porque se ela fizer e ficar fora também, a decisão judicial ainda vai ser lá pra frente. Analisada por uma corte superior, né? Que situação. O Vasco conseguiu vitória, o Pedrinho conseguiu vitória em 2 instâncias na justiça. Eu estou querendo dizer que a situação é muito complexa. E você trabalhar nisso, eu acho que deve ser uma loucura, cara. Imagina, você vem da Europa para cá, contratado por um discurso. Chega aqui algo completamente diferente daquilo que você se preparou para enfrentar. Esse cara também nunca dirigiu um clube desse tamanho. Então você imagina como é que está a cabeça dele hoje, cara. Estreia com 6-1. Cara, a situação não é simples, cara. Não é simples. Mas aí o Pedrinho, com certeza o Pedrinho já deve ter sentado com ele, conversado, tentado pelo menos acalmar um pouco o português, porque isso tudo foi criado através do que o Pedrinho entrou contra a SAF. Então, naturalmente, André, com certeza o Pedrinho, conhecendo como é que é o ambiente de um clube do tamanho do Vasco, já deve ter conversado com ele. Eu acho que o Álvaro também não ficaria num clube, mesmo sendo o Vasco desse tamanho, se não tivesse o respaldo da presidência do Vasco. Eu duvido que isso não aconteceu. Porque você vir e ficar a esmo, fui contratado pela SAF, a SAF não tem mais o poder no clube. Isso é coisa do presidente. Eu acho que o maior problema, na verdade, pode ser, né, financeiro, porque a 777 já está nessa crise aí financeira, inclusive colocou todos os clubes à venda que ela tinha. Só que era ela quem arcava com os custos do Vasco, no caso de salário e etc. A associação tem condição de manter esses custos? Porque eu acho que esse que é o problema, por exemplo, os jogadores, né? Exato. Porque os jogadores estão numa situação de pressão, de desempenho ruim, de resultados ruins e numa incerteza, inclusive financeira. Tipo, o salário vai continuar caindo, não vai? O Vasco vai ser vendido para uma outra empresa que vai assumir... não vai. Esse processo de venda também não costuma ser tão rápido e eu acho que é por isso, inclusive, que a SAF do Vasco deu tão errado, porque foi um processo muito acelerado, né, com a 777, em que os conselheiros talvez deveriam ter visto alguns detalhes que não foram bem discutidos, sabe? Aquela coisa de você ler o negócio e falar assim, mas isso aqui está estranho. Mas isso aqui, mas quem é essa empresa? Deixa eu ir atrás. Um mecanismo de proteção foi esse. Se você atrasa um dia, os 3 aportes que eles têm que fazer, eles perdem o comando. Mas já foi, né, Rizek? O problema é que assim, esse processo que está acontecendo agora é péssimo. Péssimo. E assim, então o Flamengo pega o Vasco nesse momento tão vulnerável da história cruzmaltina, que não começou agora, né? É um processo que já vem se desenrolando, e faz aumentar o que já era uma freguesia, né? Os últimos 11 jogos de Campeonato Brasileiro envolvendo Flamengo e Vasco foram de 7 vitórias do Flamengo e 4 empates. Então, assim, há um descolamento já há algum tempo de Flamengo e Vasco, né? Insisto, são 11 jogos em Campeonato Brasileiro, com 7 vitórias do Flamengo e 4 empates. Nos últimos 28 jogos só tem 2 vitórias do Vasco, que são no estadual de 21 e no estadual de 23. Então, o Flamengo fez a parte dele, aproveitou a fragilidade do rival e, cara, atropelou sem dó nem piedade, como, aliás, tem que ser mesmo. E aí tem um terceiro elemento nessa história que a gente ainda não comentou, né? Porque a gente falou do administrativo do Vasco e toda essa confusão envolvendo SAF, tudo que está pesando para o Vasco. A gente falou
do português Alegrinho que chega de boina e acha que vai enfrentar o Flamengo, colocar jogadores lá na frente, hoje a gente vai e tal. Coitado, vai, eu tô com dó dele, sabia? Cara, ele chegou perdido. Tô com dó dele, cara. O que acontecia dentro de campo, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí tem o terceiro elemento, cara, o torcedor do Vasco não aguenta mais. Esse terceiro elemento aí, eu ia comentar sobre ele. Ontem foi embora com 15 do segundo tempo, cara. Mas foi o estádio, André. O torcedor do Vasco, ele acredita, ele vai, ele acompanha, ele incentiva. Ele não vai deixar de ir, não vai deixar Isso de me chama acompanhar, atenção, incentivar. Porque o Vasco é para sempre, cara. O torcedor vai estar o tempo inteiro do lado do Vasco. O Vasco é sua torcida. O Vasco jamais vai ser abandonado, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas como é duro você ver isso tudo que está acontecendo. Você ter que enfrentar todo esse vai e vem de coisas sem ter nada mais a fazer, a não ser... Você vai reclamar de quem? Hoje o torcedor do Vasco não tem mais nem para quem reclamar, cara. Mas vai precisar desse torcedor de novo, cara. Vai. Não, ele não vai deixar... Vai precisar de muita ele vai união. estar do lado do Vasco, isso aí você não tem a dúvida. Mas assim, se o Vasco voltou à Série A e se o Vasco se manteve na Série A no passado, foi 100% por causa do seu torcedor. É isso aí, pessoal. Esse foi o quadro Seleção Sport TV. Falaram um pouquinho do jogo, né? Nem falaram muito do jogo. Focaram mais até na situação do Vasco, que é realmente preocupante. A torcida, eu acho que nem mesmo o Pedrinho sabe para onde ele quer ir, né? Essa história da 77, eu que há um tempo atrás até achava que o Pedrinho estava metendo os pés pelas mãos. Com o passar do tempo, já vejo que, apesar de não concordar muito com a justiça, de punir a 777 por algo que ela nem fez ainda, a 777 parece realmente que vai levar o Vasco para um buraco maior. Então, antes que vá para um buraco maior, o Pedrinho foi lá e tentou, da forma dele, estancar o sangramento. Então é isso aí, pessoal. 6-1, resultado histórico para o Flamengo, situação muito preocupante do Vasco, e agora o Campeonato Brasileiro para mais uma vez para a data FIFA e só volta daqui a 10 dias. Galera, lembrando a vocês aquele recadinho básico, né? Siga nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe com os amigos e quem é cartoleiro de plantão, é só ir na liga da nossa na descrição aqui do vídeo, clicar na liga da nossa página, entrar em contato no WhatsApp com o nosso pessoal para fazer parte do grupo do WhatsApp para concorrer a prêmios toda a rodada e também no final do Cartola. É isso aí, pessoal. Mais tarde, live por volta de 9 horas para falar desse jogo e também falar do sorteio da Libertadores. Até mais, pessoal. Até a próxima.